Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto atual, esse momento do exercício da nossa cidadania através do voto. Então a gente vai falar um pouco da história desse processo eleitoral e alguns esclarecimentos sobre as funções dos nossos representantes, de prefeito, de vereadores. Então é de suma importância que vocês prestem bastante atenção, que essa aula vai ser bastante esclarecedora a respeito dessas questões. Vamos lá? O processo eleitoral como um mecanismo para a democracia no Brasil. Fica comigo. E o que seria democracia? O que é democracia? Vamos ver? A democracia ela é um regime político que se encontra presente na sociedade desde o Império Romano, então há muito tempo atrás, mais precisamente entre os anos 507 e 508 a.C. E a definição de democracia, vamos ver? Democracia é um regime político de governo onde o povo é soberano e tem todos os mesmos direitos e deveres, sendo ele livre para qualquer cidadão se expressar das mais variadas formas e ainda ser escolhido ou escolher seus representantes através do voto, seja ele direto ou indireto. Mas a melhor definição para o termo democracia foi dada pelo político americano e ex-presidente dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, ao dizer que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Vamos ver agora o histórico do processo eleitoral aqui no Brasil. Como se deu? Bem, o processo eleitoral brasileiro ele é gerido e organizado pela Justiça Eleitoral, que tem como instância maior o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, onde os dois ficam centralizados, ficam sediados na cidade de Brasília. As eleições aqui no Brasil elas tiveram início a partir da independência, que ocorreu em 1822. Onde o Brasil passou a ser uma monarquia, né? No período imperial, ele teve como características a escravidão, a Lei Áurea e a centralização política. Período esse que teve como denominação para a nossa democracia, né, que era recém-criada, o termo democracia de fachada, onde o imperador, ele através de manobras, ele determinava quem ganhava as eleições. Além disso, que mulheres não podiam votar e nem os negros eram proibidos de exercer o seu voto. E quem podia votar no Brasil Imperial? Esse benefício era dado a apenas 3 grupos: oficiais militares, homens a partir de 25 anos, né? E homens acima de 21 anos, desde que eles fossem casados. Já em 1889 ocorreu o fim do período imperial, com a proclamação da República. E com a proclamação da República, o voto passou a ser facultativo aos homens alfabetizados a partir dos 21 anos, ou seja, o voto não era obrigatório, e ele proibia o voto ainda a mulheres e aos analfabetos. Só homens alfabetizados a partir dos 21 anos de idade. E não era obrigatório, era facultativo. Já em 1930, com a crise mundial, né, causada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, isso ocorrido em 1929, um ano antes, ocorreu a ascensão do líder político Getúlio Vargas, que chegou ao poder por meio do golpe de Estado, que foi organizado pela Aliança Libertadora. Fato esse que é comumente chamado de Revolução de 30. O primeiro período da chamada de Era Vargas, que foi compreendido entre os anos de 30 e 37, ele foi bem conturbado, de acordo com especialistas da época. Mas mesmo assim tiveram vários avanços democráticos, como por exemplo a criação da justiça eleitoral, a instituição do voto feminino, a criação do primeiro código eleitoral brasileiro, né? Vários avanços, né? Vários progressos. Além disso, reduziu a idade eleitoral de 21 anos para 18. Mas apesar dos avanços no primeiro período, né? Teve uma segunda fase
segunda fase da era Vargas, onde houve um retrocesso democrático, caracterizado pela suspensão das eleições, pela extinção dos partidos políticos e também pelo fim da justiça eleitoral. Esse período ficou conhecido como um Estado Novo. Em 1964, a jovem democracia brasileira sofreu um duro golpe, com um período chamado de regime militar, que iniciou nesse ano de 1964 e foi até o ano de 1984. Esse período, um período muito difícil aqui no Brasil, onde a democracia sumiu, a democracia foi assassinada, foi morta. As pessoas passaram a perder os seus direitos, que foram adquiridos. Os militares ficaram no poder, onde foram suspensos vários direitos, direito ao voto, direito à liberdade de expressão, direito de livre circulação. Vários desses direitos foram suprimidos. Essa ditadura ela teve início com o apoio de uma grande parte dos brasileiros que faziam por todo o Brasil a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Isso aconteceu em 1º de abril de 1964, onde tropas militares tomaram o poder e deram início a esse período que já foi falado. Algo para ficar atento sobre os primeiros anos desse regime são os 4 primeiros atos institucionais, que foram decretos que estavam acima da própria Constituição brasileira. Teve o AI-1, Ele aumentava os poderes do presidente, fazendo com que ele pudesse cassar mandatos da oposição. O AI-2, que eliminava os partidos políticos e estabelecia apenas 2, o Arena, que era do governo, e o MDB, que era um partido de oposição. O AI-3, que acabava com as eleições diretas para governador e prefeitos de capitais e de grandes cidades. E também o AI-4, que era apenas uma compilação dos 4 atos institucionais anteriores. E para piorar, em 1968, com um descontentamento com o governo militar, foi criado o AI-5, era o pior dos atos institucionais. O AI-5 eliminava os direitos civis dos cidadãos, como, por exemplo, reuniões, circulação, a livre expressão, a liberdade de expressão. Eliminava também a possibilidade de habeas corpus, que é o questionamento das decisões judiciais. Permitia também o fechamento do Congresso Nacional. Então foi o auge da ditadura, foi o AI-5. A ditadura ela terminou em 1984, com a eleição de Tancredo Neves, que foi o primeiro presidente civil após a ditadura. Mas o mesmo morreu e em seu lugar assumiu o então vice-presidente José Sarney. Sarney foi quem ajudou a desenvolver e promulgar a Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, a Constituição de 88, pautadas pelos princípios da cidadania, da soberania popular, da igualdade, da dignidade da pessoa humana e do pluralismo político. Foi um dos responsáveis por fixar o mandato presidencial em 5 anos, sem a possibilidade de reeleição, além de tornar o voto obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para jovens entre 16 e 17 anos e também idosos acima dos 70 anos. E hoje, como é? Hoje, segundo a Constituição Federal, em seu artigo 14, o voto é facultativo para os analfabetos aos maiores de 70 anos e para os maiores de 16 e menores de 18. Já ele é obrigatório para os cidadãos entre 18 e 70 anos, sendo necessário justificar a ausência em qualquer sessão eleitoral. Isso no dia da eleição, sob pena de multa. A organização de um Estado se dá com a divisão entre os 3 poderes, a divisão de poder. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, cada um com uma função. O legislativo elabora as leis, o executivo administra e o judiciário
faz com que as leis sejam aplicadas. Para um melhor entendimento, observem essa figura. O poder legislativo ele é composto por deputados federais e senadores no âmbito federal, deputados estaduais no estado, e o legislativo do município é composto pelos vereadores. Já o poder executivo, a nível federal, é representado pelo presidente, nos estados pelos governadores e nos municípios pelos prefeitos. E o poder judiciário é representado pelos juízes do Supremo Tribunal Federal, a nível federal, nos estados pelos juízes do Tribunal Estadual e nos municípios pelos juízes comuns. E para exercer a democracia, a cidadania, é necessário participar das eleições. E desde 2000 existe o uso das urnas eletrônicas aqui no Brasil. Essas eleições elas ocorrem no primeiro domingo de outubro e esse ano, excepcionalmente por conta da pandemia, vai acontecer no dia 15 de novembro, para vereador e também para a escolha de prefeitos. É importante a gente saber quais são as funções do vereador, para a gente poder escolher direito os nossos representantes, Então, o vereador ele tem a função de elaborar e discutir as leis e projetos de competência do município. Além disso, eles têm a função de fiscalizar o prefeito ou prefeita quanto à aplicação dos recursos, de acordo com o orçamento aprovado pela própria Câmara Municipal. Outra função dos vereadores é apoiar e discutir as políticas públicas importantes ao município. Também a apreciação das contas públicas e a apuração de infrações políticos administrativas cometidas por prefeito ou então pelos próprios vereadores é outra atribuição do vereador. Além dessas aí que foram citadas, existem várias outras. Agora, as atribuições da maior autoridade do município, que é o prefeito. Importante a gente saber. Algumas das atribuições dele, Ele é a autoridade máxima, mas ele também tem que obedecer à Constituição Federal, aplicando e também cumprindo as leis. Outra função do prefeito: proteger o patrimônio histórico e cultural do município. Uma terceira atribuição, entre tantas outras: garantir o transporte público e também a organização em todo o município, a organização do trânsito. Implementar políticas públicas que busquem a manutenção da saúde de todos os munícipes. Uma outra atribuição para o prefeito: arrecadar, administrar e aplicar devidamente os impostos municipais. Zelar pelo meio ambiente, pela limpeza do município e pelo saneamento básico. E ainda implementar e manter em condições de funcionamento escolas e creches, além de oferecer merenda e transporte escolar de qualidade. Então essas são atribuições, entre tantas outras, do prefeito. Fique atento, no período eleitoral, para conseguir o voto, os políticos eles fazem de tudo, Eles falam tantas coisas que parecem até santos. Mas é importante a gente não esquecer que eles são empregados do povo. A partir do momento que ele é eleito, ele passa a ser empregado do povo. Tem que zelar pelo bem de toda a sociedade. E nunca é demais a gente falar: político é empregado do povo. Por isso não bajule, não endeuse, cobre, apenas cobre. Então, quando um político, seja ele vereador ou prefeito, eles fazem ou trazem algum benefício para as comunidades, para a cidade, eles não estão fazendo favor algum. Eles estão apenas cumprindo com as suas funções. Não é favor nenhum. Lembrando que eles estão recebendo, eles são como qualquer funcionário público. Eles estão recebendo, e diga-se de passagem, recebendo muito bem para fazer isso, Então não é favor, é trabalho, é obrigação. Então no dia 15 de novembro, reflita bem, analise bem, para você praticar a sua cidadania, exercer o seu voto de maneira consciente, exercendo assim a sua democracia.